E aí, pessoal? Agora nós vamos para o nosso último experimento, que é o experimento de queda livre. Esse experimento é um experimento já voltado para a física, tem por objetivo determinar o valor da aceleração da gravidade. Também é um experimento bastante rico, porque nele nós vamos fazer dois gráficos. Um gráfico de h versus t e um gráfico de h versus t quadrado, que é um gráfico de linearização. Então, os materiais que vamos utilizar serão régua, fita crepe, bolinha de papel e cronômetro. É o seguinte, os procedimentos eu dividi em duas partes. Tem a parte 1 e aqui depois a parte 2. Vamos devagar, certo? Começando na parte 1. Bom, aqui vai ser mais o nosso procedimento, né, mais estrutural, onde você vai colar a fita crepe na parede e marcar de 20 em 20 centímetros do chão até 2 metros. Tudo bem? Bom, vocês vão fazer conforme a figura aqui, ó. Tem essa régua aqui, né? Essa régua cinza. Essa régua cinza aqui vai ser nossa fita crepe que está na parede. Vocês vão marcar de 20 em 20, porém vocês não vão utilizar esse valor 20, vocês vão utilizar o valor 40 para fazer as medidas. Então você vai marcar de 40 em 40 lá, certo? Você faz os tracinhos de 20 em 20, aí pula o primeiro, marca 40 no segundo, pula o terceiro, marca 40 marca 80 no quarto, e assim vai, faz conforme está aqui. Então, na segunda vez, na segunda parte, né, do procedimento, nós vamos agora medir o tempo com cronômetro, certo? O tempo de queda da bolinha 3 vezes, variando a altura h de 40 em 40 centímetros até 2 metros da fita métrica. O que é que significa? Você vai vir aqui no 40, põe a bolinha, depois solta a bolinha. Quando você soltar a bolinha, você vai ativar seu cronômetro. E quando você vê que ela tocou no chão, né, ela saiu daqui, veio para cá, aí você aciona de novo ele para poder parar o tempo. Aí você vai anotar esse valor na tabela e vai repetir esse procedimento 3 vezes. Depois você vai para o 80. Coloca a bolinha na posição 80, fixado na parede já. Aí pega o cronômetro, prepara. Quando soltar a bolinha, aciona o cronômetro. Quando a bolinha chegar aí embaixo, aí você para o cronômetro, certo? Eu aconselho que vocês visualizem a bolinha sair e chegar no final, né? É melhor para marcar o tempo e você vai ter menos erro do experimentador, porque essa parte realmente, a dificuldade é você marcar o tempo de queda, certo? O tempo que você soltou ela e o tempo que ela chegou no final, porque você vai ter que ter essa noção de simultaneidade. Ao mesmo tempo que você soltou a bolinha, você tem que marcar o cronômetro já. E assim que ela tocar no chão, você tem que marcar o cronômetro para ele parar, certo? Você vai fazer isso até 200. Aí com isso você vai preencher a tabela. A tabela aqui tem as alturas, cada uma, e o tempo são 3 tempos, é o T1, T2 e T3. Você vai fazer 3 medidas de tempo para cada altura e colocar aqui, abaixo de cada desse. Depois disso você vai calcular o T médio desses 3 e colocar aqui. E depois disso você vai calcular o T médio ao quadrado. Vai pegar esse T médio aqui e calcular o quadrado dele e anotar aqui. Tá bom? No final, que é o procedimento 4, você vai plotar o gráfico de H versus T médio. Você vai pegar o valor do T médio, certo? Cada um desses vai fazer H versus T médio.
E isso aí você já vai ter o seu gráfico do deslocamento em função do tempo, certo? Essa aí é a nossa primeira parte, fazer o gráfico de H versus T médio. Na segunda parte, nós agora vamos plotar o gráfico de H versus T médio ao quadrado com o fit linear. Vamos até aqui, vamos explicar. Depois que você preencheu a tabela com os tempos e os T médios e o T quadrado, agora você vai pegar essa coluna e essa coluna aqui, do T quadrado, e colocar num programa lá, programa de plotar gráfico, e plotar o gráfico de T quadrado. Depois, vocês vão fazer o fit linear. O fit linear, ela vai dar a reta que passa próximo a todos esses pontos, uma reta linear. Ele vai sair do zero e vai até o último ponto, certo? Você vai fazer assim, você abre o programa, no caso do Orange e do QTplot, e depois que você plotou o gráfico de H versus T quadrado, você vai na opção marcar o gráfico, certo? Vai na opção análise e aperta lá fit linear, que ele já vai dar a reta. E vai também abrir uma janela em cima com alguns valores. Você procura o valor de A. Se achar o valor de A, vou mostrar depois. Que vai ser o coeficiente angular que nós pedimos. Determine o coeficiente angular da reta e compare com o coeficiente angular da função ht² igual a sobre 2 t quadrado. Bom, o coeficiente angular da reta vai ser o valor de A que vai aparecer no seu fit linear. Então, não é esse A daqui, certo? Não é esse A, é outro A. Então, você vai pegar esse valor e igualar a sobre 2 e determinar o valor desse A daqui em metros por segundo ao quadrado, que ele está em unidade de aceleração, tá certo? Depois, ó, com o valor do A já encontrado, você vai escrever a função horária h de t desse movimento. Aí determine o erro percentual do valor da aceleração A encontrada com o valor da aceleração da gravidade, que é 9,789 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da gravidade aqui no Equador, né? Então, aqui ó, eu tenho os meus resultados. Eu preenchi minha tabela com os valores de tempo. Eu fiz assim, T1, T2, T3, coloquei logo a linha, né, completa. Depois, para 0,8 fiz também, para 1,2 fiz também, para 1,6 até preencher. Depois calculei o T médio desses três aqui, da linha. Depois calculei o T médio quadrado. Aí, para facilitar, como nós temos muitos resultados que vamos apresentar, então é bom você fazer uma lista assim de resultados. Primeiro resultado são os gráficos de h de t e ht². Esses são os primeiros resultados. Depois, você vai calcular o coeficiente angular de h versus t², utilizando o fit linear. Depois, vocês vão escrever que função é essa, a função h de t, certo? Você vai substituir o valor da aceleração lá na função, que é essa daqui, ó. Que é a função essa daqui, aqui está ht², mas é h de t, e substituir esse valor de a aqui, colocar o valor de a e vai encontrar. Eu fiz aqui, vou mostrar para vocês como ficou. Bom, e depois você vai calcular o erro percentual comparando a aceleração encontrada com o valor da aceleração da gravidade. Aí, ó, o gráfico h de t ficou assim, dessa forma. Aqui deveria ser uma parábola, certo? Era para ser uma parábola, até está parecendo um pouco uma parábola, mas está mais para uma reta. Mas é assim mesmo, o experimento tem essas limitações, tem esses errozinhos. Geralmente você vai plotar uma coisa que deveria ser uma parábola e vai ficar meio torto. Não tem problema,
Depois você vai fazer as análises. Depois, ó, eu plotei o gráfico de H versus T quadrado e ficou dessa forma aqui. E depois eu plotei o fit linear. Depois você conserta aqui a legenda, apaga a parte que tem as bolinhas pretas e deixa só a parte que tem a média, porque as bolinhas pretas você já sabe o que é. Aí na parte que tem a reta média, né, a reta que passa a média dos pontos aí. Então, você coloca o valor do A sobre 2, que é esse valor daqui, vai mostrar esse valor daqui lá no fit linear. Você vai encontrar um valor parecido com esse aqui na sua janela que vai aparecer quando você clicar na opção fit linear. Com esse valor, você escreve a função. No caso, a minha função h de t ficou 4 sobre 461 t quadrado, que é justamente esse valor daqui, que é o valor de A sobre 2. Então, se A sobre 2 é igual a isso, quanto é que vale somente o A? O dobro disso. Então, o A vai valer aqui 8,922 metros por segundo ao quadrado. E ó, você vê, a gravidade é um valor próximo disso aqui, certo? Essa aqui é a aceleração da bolinha que nós encontramos. Esse aqui é a aceleração da gravidade. Então, você vai calcular o erro percentual agora. Pega o A, subtrai do G, que está aqui na equação, divide por G e multiplica por 100%. Aí, fazendo essa conta, você encontra 8,856%. Esse erro, ele é um erro grande comparado com o erro admitido, né, que é 5%. Então, o experimento precisa de algumas verificações. A verificação que a gente tem é que a altura de 2 metros, ela não é uma altura legal. Então a gente poderia aumentar a altura, colocar 3 metros, por exemplo. Certo? Quanto mais altura você tiver, menor esse erro vai ficar. Bom, também tem a questão do projétil. Eu usei uma bola de papel. Quando aumenta a altura, a bolinha de papel ela recebe mais velocidade na sua queda. E a velocidade, por conta da velocidade, você vai ter um atrito maior com o ar. Você vai ter resistência do ar maior e vai dar um atraso para ela. Então a gravidade também vai ficar menor. Aí então sugerimos que vocês utilizem alguma coisa mais pesada, como uma borracha, por exemplo, ou uma esfera metálica, ou até mesmo uma pedra, se vocês quiserem. Assim você vai conseguir diminuir o erro melhor, tá bom? Nesse experimento aqui, eu vou querer que vocês coloquem na sua atividade esse gráfico. Primeiro a tabela, coloque a tabela, escreva a tabela. Depois coloque o gráfico de H versus T. Depois coloque o gráfico de H versus T quadrado. A função, o erro percentual. Da mesma forma que está aqui, eu escreva isso aqui, né? Escreva a tabela, escreva isso aqui e me envie. Reproduza isso e me envie para a gente ver como é que vocês estão fazendo, certo? Eu vou criar um relatório também desse experimento. O que é que vocês vão fazer? Como o Eric falou nas primeiras aulas da semana, um relatório tem introdução teórica, tem objetivo, tem procedimento e tem resultados. Bom, os procedimentos e objetivos já estão aqui, ó. Vocês podem simplesmente pegar isso aqui, copiar e colar. Se vocês quiserem escrever alguma outra forma do que você quis colocar na hora lá, como você mediu, você pode colocar também. Lembrando que tem que respeitar o tempo verbal. Aqui eu coloquei cole a fita, meça o tempo, preencha a tabela. Mas lá vocês vão colocar colamos a fita, medimos o tempo, preenchemos a tabela, porque vocês já fizeram isso. Vocês estão fazendo um relatório de uma coisa que vocês já fizeram, né? Aqui você já tem, ó, um procedimento. Você pegue isso, copie e cole. Pode fazer à mão também, se quiserem, sabe? Se não conseguirem, não tiverem computador em casa, podem escrever à mão também. E fazer os seus gráficos também num papel milimetrado também, se vocês quiserem. Ou vocês podem também fazer o seu próprio papel milimetrado. Pegar a sua régua,
pegar um papel e colocar as escalas certinhas dos eixos e marcar os pontos bem certinhos. Tudo bem? Então, nos resultados vocês vão colocar esses que eu falei e também escrever um pouco, tá bom? Por exemplo, quando você escrever o nome resultados, que é o título, vocês podem colocar assim: diante do que foi feito, nós conseguimos os resultados tal. Primeira tabela preenchida dessa forma aqui, conforme a figura tal. Coloca o nome da figura, tabela, DH versus tempo, T quadrado, tudo mais. Escreve direitinho. E coloca também os gráficos como figura também. Por exemplo, figura tal, certo? Tabela, eita, gráfico 1, o gráfico 2. E assim você faz. Escreve direitinho, segue essa linha aqui. Você pode seguir essa linha. E escrevendo para apresentar seu resultado da melhor forma possível. Depois você conclui. Na conclusão, você pode explicar por que o erro deu grande. E explicar também e sugerir também o que pode ser feito para esse erro ser diminuído. Tá bom? Então, é só isso. Faça um relatório. O relatório vai ser a avaliação de vocês. Só o relatório vai valer 7 pontos. Tá certo? Esses resultados aqui vai ser a atividade também. Vocês vão fazer, como eu falei, isso vai ser uma atividade. Essa atividade vai valer 1 ponto, juntamente com as outras atividades que eu passei anteriormente, que foi a medição do diâmetro da bolinha de papel e também a medição do tempo de expiração diafragmática. Cada um vai valer 1 ponto, o relatório vai valer 7 pontos e a gente vai juntar isso, vai dar 10. Tá certo? O objetivo aqui é ensinar vocês como fazer um relatório desse. Fazer um experimento e fazer um relatório desse. Depois que vocês concluírem isso, vocês vão poder já partir para as disciplinas, né, e ter uns resultados melhores também. Tudo bem? E é só isso, pessoal. Mãos à obra e vamos lá.